A economia brasileira vai quebrar e vai quebrar muito feio. Porque o dólar disparou, juros disparando, inflação disparando, tesouro. O dólar está em R$6, maior patamar da história. E o pagamento de impostos superou a marca de 3 trilhões de reais. O governo pisou fundo no acelerador do gasto público. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência! Quando o governo decide gastar mais do que arrecada, ele está optando por um processo e por um ciclo inflacionário. E hoje nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. E quando é uma ditadura do judiciário, você não tem a quem recorrer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você se sente frequentemente sobrecarregado? Sente que, por mais que você se esforce e se dedique, você não consegue avançar na vida? Que você está cada vez mais sufocado com um peso que você talvez não consiga explicar? Bom, esse peso é real e o nome dele é Estado brasileiro. O governo é sócio de todas as pessoas e empresas do país. Não importa se você trabalha como assalariado, se é CLT, autônomo ou empresário. O governo é seu sócio e não tem nada que você possa fazer a respeito para mudar isso. Normalmente, se você quer ser sócio de uma empresa, você investe uma quantia de dinheiro para ter sua participação proporcional ao valor que você pagou para fazer parte da empresa. Só que, no caso do governo, você que paga os impostos para ele fazer parte do seu trabalho ou empresa, querendo você ou não. A nossa Constituição deixa claro que, na ordem de prioridade do Estado, a saúde financeira do governo vem antes da sua. Ou seja, não importa a dificuldade que você esteja passando, a situação financeira em que você se encontra ou as pessoas que você queira ajudar. Pagar imposto não é uma opção, é obrigação. Ao contrário do que muitos pensam, o Brasil tem uma das jornadas de trabalho mais árduas do mundo. E de toda essa jornada exaustiva, nós trabalhamos mais de 150 dias, ou cerca de 5 meses do ano inteiro, só para ganhar dinheiro suficiente para pagar nossos impostos. Alguns podem até dizer que pagamos esses tributos para ter acesso a serviços públicos de qualidade, como segurança, educação e saúde que o nosso governo nos dá. E é por isso que eu estou aqui, para te explicar por que aqui no Brasil isso não é verdade e para te mostrar como o Estado te sufoca e é o principal impedimento para que você prospere e viva com dignidade. Aos meus 21 anos de idade, eu comecei uma assistência técnica na cidade onde eu cresci. No começo, tudo ia bem, até que veio a pandemia de Covid-19 e a empresa sufocou. Por um ano inteiro, eu tive que pagar impostos mesmo tendo prejuízos consecutivos, pois o nosso sistema tributário cobra impostos sobre o faturamento e não sobre o lucro. No fim, nós tivemos que fechar a empresa e aos meus 24 anos eu estava falido e endividado. Com minha experiência, eu comecei a trabalhar em um banco digital, que me pagava um salário muito bom. Na época eu não sabia, mas a renda que eu tinha me colocava entre os 10% mais ricos do estado em que eu moro. E com isso, eu consegui quitar as minhas dívidas e me reerguer financeiramente. Só que, mesmo ganhando um dinheiro que nenhum dos meus amigos ou parentes com idade semelhante ganhava, eu não sentia que tinha uma vida fácil ou de privilegiado. Em minha renda, eu conseguia dividir um aluguel de um apartamento de míseros 27 metros quadrados, as compras eram regradas no orçamento mensal e eu nunca consegui ter um carro, pois eu teria que sacrificar muita coisa para poder conseguir manter um carro popular. Era, no máximo, uma vida confortável e sem luxos. Eu imagino que algumas pessoas devem estar se perguntando: peraí, você fazia parte dos 10% mais ricos do país e não conseguia ter um carro? Sim, é isso mesmo. Recentemente, eu descobri que a população brasileira é pobre. E é isso que eu vou te mostrar agora. Por que é tão difícil viver aqui no Brasil? Para
começar a entender a dimensão desse problema, eu preciso te atualizar de que a renda média do brasileiro é de apenas R$ 1.850 por mês. Isso é apenas 31% maior que o salário mínimo de 2024. Em 12 dos 26 estados brasileiros, a média da renda da população é menor que o salário mínimo do Brasil. Em São Paulo, que é o estado mais rico do país, tem a média da população ganhando por volta de R$ 2.400 por mês, ou $416 na cotação do dia em que eu gravei esse vídeo. Isso é tão baixo que países como o Cazaquistão têm uma renda média maior que a nossa. Com isso, já deu para perceber que a nossa população infelizmente é pobre. Agora, você já se perguntou o quanto que você precisa ganhar por mês para estar entre os 10% mais ricos do Brasil? Não se preocupe, eu te mostro. Aí na tela está um mapa com o valor em reais que você precisa ter de renda mensal para fazer parte da elite de cada estado brasileiro. Isso segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Em muitos estados, quem ganha R$ 3.500 por mês já está entre os 10% mais ricos. E, apesar de tudo isso, quem tem essa renda não vive uma vida de luxos e exageros. A maior média está no Distrito Federal, onde se concentram os políticos federais e os demais funcionários públicos da esfera federal, com incríveis R$ 5.000 de renda mensal. Então eu te pergunto, você acha que uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês é uma pessoa rica? Olha, eu entendo que 90% da população não ganha isso atualmente. Mas não, quem ganha R$ 5.000 por mês não é rico. Para isso ficar mais claro, você precisa entender o conceito de salário mínimo necessário. O salário mínimo necessário é o valor que uma pessoa deveria ganhar para cobrir o básico e viver com dignidade. Esse cálculo leva em conta tudo que uma pessoa precisa para garantir as necessidades mais básicas. Alimentação para uma dieta nutritiva e adequada, moradia com as contas de aluguel, água, luz e gás pagas, saúde para que você consiga acessar atendimento médico e remédios, além de transporte e lazer. Quem faz esse cálculo é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ou DIESE, que é uma instituição brasileira especializada em pesquisas e estudos econômicos e sociais. Eles analisam, mês a mês, o custo de vida real das famílias. E no Brasil de hoje, o salário mínimo necessário está em torno de R$ 6.657,55. Ou seja, o valor mínimo para você ter uma vida com dignidade no Brasil é de quase R$ 7.000 por mês. E isso não é uma vida de luxo, é o básico. Se você mora sozinho com essa renda, você tem uma vida razoavelmente confortável. Só que, infelizmente, essa dignidade só está acessível para os 5% mais ricos do país. Em outras palavras, para você conseguir alcançar o mínimo necessário, você precisa ser excepcional e estar acima de 95% da população. Então, por que é difícil? Por que é tão sufocante conseguir o básico aqui? Pois bem, eu vou te mostrar algo que ninguém te mostrou até agora. Como que o governo te explora e pega a maior parte da sua renda e te devolve migalhas do que você gerou para ele. O Brasil, propositalmente, tem o sistema tributário mais confuso e complexo do mundo. Isso dificulta muito para as empresas recolherem seus impostos, causando muita confusão, bitributação e multas caras. O governo sabe exatamente o que você deve para ele em impostos, mas ele faz você pagar um contador para calcular esse valor, e se esse valor estiver errado, o governo vai te cobrar uma multa pelo seu erro, e dependendo do caso, até te tratar como criminoso. Se isso já não fosse ruim, estamos sendo cotados como o maior imposto do mundo. E não é só imposto de renda. Em média, você paga quase 50% de imposto de consumo em coisas básicas, como roupas, gás, energia elétrica, combustível, entre outros. Quando você faz uma compra de mercado, em média, 30% do valor cobrado é imposto que vai para o governo.
Ou seja, se a sua compra ficou em R$300, ela na verdade te custou apenas R$200. R$100 foram para o governo em impostos que você pagou. Duvida? Então olha a notinha da sua próxima compra do mês. E lá no fim, em letras miúdas, vai estar o valor em impostos pagos. O Ranking dos Políticos fez um excelente vídeo explicando como tudo isso funciona. Se liga só. Como funciona o Brasil? Vamos supor que uma empresa gasta R$6.000 por mês para contratar você. Isso é a soma do seu salário de R$4.000 mais os R$2.000 de encargos que a empresa tem que pagar. Depois dos encargos que a empresa paga, vem o desconto de impostos que abatem do seu salário. Entre imposto de renda, INSS, contribuição sindical e outros, mais R$1.200 do seu dinheiro vai para o governo. Por enquanto, dos R$6.000 que a empresa gastou com você, menos da metade foi para sua conta, e o resto foi para o governo. Agora você precisa comprar coisas para sustentar a sua família, certo? Comida, conta de luz, roupas, gasolina e outros. Você sabia que todas essas coisas têm imposto embutido no preço? Quando você compra uma TV, mais de 50% do preço é imposto. Luz elétrica, 70% é imposto. Gasolina, 60% é imposto. Na média, sempre que você comprar alguma coisa, 50% é imposto. Voltando então para o seu caso. Você tinha recebido cerca de R$2.800 na conta, certo? Depois de gastar esse dinheiro com as compras, nada menos do que R$1.400, ou seja, 50%, foi para o governo, na forma de impostos embutidos nos produtos. Se não fossem os impostos, você teria comprado o dobro das coisas. Resumindo a história, a empresa gastou R$6.000 com você. Desse total, você conseguiu comprar produtos e serviços no valor real de apenas R$1.400. Ou seja, você ficou com apenas 23% do valor que produziu com seu trabalho duro. E o governo levou 77% sem fazer nada. Isso é repetido dezenas e dezenas de milhões de vezes, com cada brasileiro produtivo. É uma montanha imensa de recursos que sai do bolso de quem produz e vai para o governo. Esse conteúdo é elucidador demais. Só tem um porém. Esse vídeo é de 2014. De lá para cá, o governo já criou muito mais impostos, o que significa que o seu poder de compra diminuiu muito mais. Só em 2024, o governo Lula mereceu ir para o Guinness Book por tantos recordes consecutivos de arrecadação de impostos, batidos todos os meses na série histórica do Brasil. Vou deixar passando aí na tela todos os recordes, mês a mês. Então, é praticamente certeza que hoje em dia você fique com menos de 20% de toda a renda que você gerou em um mês. É um preço extremamente alto a se pagar para ter um governo. Há quem diga que nós trabalhamos excessivamente para pagar esses tributos, para que assim possamos desfrutar dos serviços públicos de qualidade, como por exemplo a segurança, a educação e a saúde que o nosso governo nos dá. E sem esse dinheiro, nós não teremos estradas, escolas e hospitais de qualidade. Eu acho isso tudo um absurdo. Nós pagamos muito caro para termos serviços péssimos. Nós não temos serviços públicos de qualidade e acessíveis a toda a população. É só refletir. Se somos o maior imposto do mundo e pagamos extremamente caro pelos nossos serviços públicos, por que é que não temos os melhores serviços públicos do mundo? Pois é, na verdade, nós temos o pior retorno dos impostos do mundo atualmente. Ou seja, cobramos impostos comparados a países desenvolvidos e temos serviços públicos de países subdesenvolvidos. Isso é praticamente o governo devolvendo migalhas de toda a riqueza que a nossa população gera diariamente. Então esse papo de que pagamos impostos para ter serviços públicos gratuitos e de qualidade é furada. A realidade é que pagamos muito caro por serviços extremamente ruins e precários. Se você acha que não tem como piorar, eu te pergunto, se pagamos tão caro e recebemos tão pouco, para onde que está indo o nosso dinheiro?
Os exorbitantes impostos que você paga são para sustentar um Estado extremamente pesado e ineficiente. E eu acho que você não tem ideia do quão pesado o nosso governo é. Você paga impostos para cobrir os rombos fiscais recordes que o nosso governo faz. Só para você ter uma ideia, o déficit fiscal já está maior do que o da pandemia, só que sem pandemia. Você paga impostos para cobrir os gastos com o maior esquema de pirâmide do país, chamado Previdência Social. Se assim como eu, você tem 30 anos ou menos, você não vai se aposentar com o INSS. Hoje, para sustentar um beneficiário da Previdência Social, precisa-se em média de 2,4 contribuintes. O problema é que, desde 1990, temos apenas 1,7 pessoas trabalhando e contribuindo. Não é para aprofundar muito nesse tópico agora. Podemos fazer um vídeo somente sobre a Previdência Social futuramente. Além disso, você paga impostos para que a elite do funcionalismo público e os nossos políticos recebam super salários acima do teto constitucional. Você também paga menu com lagosta e vinho importado para o nosso Supremo Tribunal Federal. Paga um dos legislativos mais caros e luxuosos do mundo. Tudo isso com seus penduricalhos, aviões, super salários e auxílios intermináveis. Por isso que a maior média de renda do Brasil está no Distrito Federal. O dinheiro que sobra depois disso tudo e que não é desviado pela corrupção do governo vai para os serviços públicos como saúde, educação e segurança. Se você quiser saber mais como a administração do atual governo está levando o Brasil rumo ao colapso financeiro nos próximos anos e repetindo os erros que nos levaram à maior crise fiscal das últimas décadas, eu vou deixar um vídeo aqui no nosso card para você poder assistir e se preparar para o que está por vir. Vivemos sob um sistema em que muitos sustentam poucos. É por todos esses motivos que o governo te sufoca, tentando pegar quase tudo que você tem para oferecer e te voltar migalhas, como num sistema de escravidão moderna. Por isso que nessa guerra de funcionários versus empresários que nós vemos hoje em dia na internet, é, na minha opinião, a maior besteira que a nossa população comprou. É muito difícil para ambos esses grupos nesse país prosperar, porque acima deles tem o governo manipulando para que um grupo fique com raiva do outro, enquanto o Estado retira a dignidade de ambos, aos poucos. A única solução que eu vejo para que as pessoas comuns, como eu e você, alcancemos a dignidade aqui no Brasil é aprendendo inglês e buscar renda no exterior. E isso vale tanto para perfis empreendedores quanto perfis assalariados. E o melhor, sem precisar sair do país, se você não quiser. Em países desenvolvidos, os mercados são aquecidos, lá tem muito mais dinheiro e há mais demanda tanto por mão de obra quanto por empresas para resolver problemas. E o mais importante, não tem um Estado pesado e opressor impedindo a própria população de prosperar. Para pessoas com perfis assalariados, existem vagas de mão de obra remota, principalmente para a tecnologia da informação e atendimento ao cliente em inglês. Por exemplo, vamos supor que uma empresa de pequeno porte dos Estados Unidos precisa de um atendente via chat, mas essa empresa só tem $1.000 por mês para contratar um funcionário. Nos Estados Unidos, não tem nenhum americano disposto a receber $1.000 para trabalhar 8 horas por dia. Lá, esse valor é uma merreca ou até mesmo um insulto. Mas para brasileiros, é um salário de quase R$ 5.800 por mês. Esse valor já te coloca entre os 10% mais ricos do país. E não é incomum. Os americanos contratam muito esses serviços de indianos, por exemplo. E a tendência é cada vez aumentar essa demanda. Os países desenvolvidos estão cada vez mais precisando de mão de obra imigrante. Agora, para pessoas com perfis empreendedores, é possível começar um negócio online e vender serviços ou produtos, mesmo sem precisar de estoque, nos Estados Unidos e outros países.
Só nos Estados Unidos, o número de pessoas que fazem compras online é de 80%. E esse número cresceu 17% nos últimos 5 anos. E a tendência é continuar crescendo. Eu foco nos Estados Unidos porque eu vejo que lá tem um mercado extremamente aquecido, muito dinheiro e é desburocrático demais. Você pode abrir uma empresa lá diretamente aqui do Brasil, sem precisar ter uma cidadania americana ou green card. É o que eu estou fazendo. Atualmente, eu indo sites e comecei uma loja virtual nos Estados Unidos. Se der certo, eu trago aqui no canal e explico passo a passo para você como eu fiz para fazer dinheiro lá nos Estados Unidos e ganhar em dólar. Assim, você pode acompanhar a minha evolução e aprender com os meus erros e a minha jornada, que também tem como objetivo agregar valor à sua jornada. Atualmente, essa é a única solução que eu vejo de como brasileiros podem prosperar com dignidade e aliviar um pouco do peso massivo que o governo tem sobre nossas costas. Mas para isso, o inglês deve ser o seu primeiro passo. Não acredite em gurus da internet que prometem fazer você ganhar em dólar rápido e sem saber inglês. Isso é furada. Não existe dinheiro fácil. E o inglês vai permitir que você se globalize e minimize cada vez mais o risco Brasil na sua vida. Se você souber outras formas de como enriquecer ativamente, deixe aqui nos comentários e ajude a comunidade do canal a alcançar a dignidade também. E se esse vídeo agregou valor a você e te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe a sua curtida e se inscreva aqui no canal. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a alcançar mais pessoas para terem acesso a esse conhecimento também. Pela sua atenção, muito obrigado. Aqui é o Jones e essa é a minha contribuição. Até o próximo vídeo.